Galera, o sonho do Hexa acabou, né? Mas eu espero que pelo menos isso a gente possa tirar algo de bom dessa derrota, né, de 7-1 para a Alemanha. Por eu estar nesse mundo do empreendedorismo, por ser um empreendedor ativo e tal, é, eu vejo o erro de uma forma diferente, né? A maioria dos empreendedores, de verdade, eles veem o erro de uma forma diferente. Eles não veem o erro como um problema, eles veem o erro como uma oportunidade de você crescer, né, e de você ir mais rápido a atingir os seus objetivos, porque o erro ele acaba sendo um atalho para que você possa aprender mais rápido com ele e assim seguir seus objetivos, a conseguir atingir os seus objetivos, tá? Eu sou um cara que está lutando pela democracia, eu vi a Copa do Mundo sim, eu estou vendo a Copa do Mundo sim, mas eu queria dizer para você aqui que tá com raiva da Copa do Mundo, que está brigando porque acha que o Brasil não poderia ter uma Copa do Mundo sem ter educação, sem ter hospitais, tá? É, são duas coisas completamente diferentes. A gente tem um problema muito grave, tá? Que é a estrutura nacional, ela é muito frágil, a gente realmente não tem saúde, a gente realmente não tem educação, tá? Mas isso não deveria te impedir de ver a Copa do Mundo. A gente não está dando uma pausa, a gente continua lutando, só que já foi feito. A gente conseguiu um feito e está fazendo uma Copa muito legal. Isso são problemas diferentes, eles têm que ser tratados de forma diferente. Um problema ele não pode cobrir o outro, todos eles têm que ser resolvidos com soluções para cada problema, beleza? É, e resolver problemas, lidar com erro, é um grande é o tendão de Aquiles do brasileiro, pelo menos eu observo dessa forma, o tendão de Aquiles do brasileiro, que tá, ele desde que Portugal veio para cá, colonizou o Brasil, que a gente é conhecido por pela história por ser um povo que faz chacota dos seus próprios problemas, né? Por rir de tudo, por ser um povo acolhedor, que está cheio de problemas, cheio de dificuldade, mas vou te receber em casa, a gente vai rir dos nossos problemas, a gente vai sacanear todo mundo, né? E a gente acaba criando um bloqueio para que a gente possa resolver esse problema. O problema tem que ser encarado de frente, ele tem que ser resolvido. Os erros eles estão aí para fazer com que a gente tire boas lições dele, e não que a gente possa maquiar, ficar triste, sofrendo, errar ruim, errar, porra, é uma merda, mas, cara, você tem que encarar, você tem que acordar. Pô, no final do jogo, eu vi o Davi Luiz, ele, porra, foi muito feliz mais uma vez na declaração dele. Ele chegou e disse o seguinte: olha só, é, é, a gente errou, desde pequeno eu aprendi a ser homem, e eu tô aqui para assumir meu erro, tá? Nós erramos mesmo, e eu espero um dia poder recompensar o meu povo dando uma alegria para o meu povo. Eu queria ter dado uma alegria, pelo menos no futebol. Pelo menos. Ele reconheceu que todo o restante do Brasil tá uma porcaria. E a gente tem que correr atrás disso sim, mas não boicotando coisas boas que a gente consegue, como foi a Copa do Mundo. Nós temos que encarar os erros, os problemas com o que eles nos dão, tá? E com coisas que a gente, com soluções que a gente vai trazer para eles, não é, trazendo é, soluções boas como coisas como coisas ruins, como que não deveriam acontecer porque a gente ainda não resolveu outro problema, uma coisa não tem nada a ver com a outra, galera. Tá? A gente pode botar a culpa em jogador, você pode botar a culpa em técnico, mas eu acho que o grande culpado, não só dessa derrota no futebol, mas como a derrota para a democracia, para a população brasileira, o grande culpado disso é a falta de educação. A falta de educação é um problema muito sério. E a falta de educação ela pode fazer um país ficar muito atrasado ao ponto até, posso ser me chamar de extremista, mas de repente se extinguir ou não se tornar muito, muito pobre. Quanto tempo que a gente escuta que que o Brasil é um país em desenvolvimento? E por que será que ainda a gente não é um país desenvolvido? Pô, a gente tem tudo. Nós temos todas as oportunidades. Nós temos aqui
Mata Atlântica a rodo, nós temos água potável a rodo, nós temos climas excelentes, né? A gente tem um ambiente demográfico bom e, cara, a gente tem um povo criativo e a gente não consegue sair do desenvolvimento. Falta educação nesse país. Isso é muito ruim. A falta de educação, ela pode trazer problemas para o resto da vida. A gente está vendo em tudo quanto é lugar. A falta de educação está trazendo problemas em todos os fatores. Ela está trazendo problemas em todas as vertentes que você pode imaginar. E isso está afetando, inclusive, aquilo que a gente faz de melhor, que é o futebol. Tá? E você pode falar o que você quiser, vai falar, porra, tem um coxinha enchendo o saco, querendo se promover. Pô, não é isso, cara. Eu senti, depois dessa derrota, eu senti muita vontade de falar o seguinte, é hora que a gente tem para mostrar pro povo que tá tudo errado. Essa derrota, ela tem que trazer alguma coisa de bom. Eu poderia trocar, como um dos jogadores falou também, eu acho que foi o Júlio César, que ele trocava o erro dele por ter perdido de 1-0 agora. Eu poderia trocar uma derrota para o Brasil de 40-1, se isso pudesse trazer melhores reflexos na educação do povo. A educação está influenciando, inclusive, aquilo que a gente faz de melhor. Volto a falar. Está influenciando no futebol. Tá? Porque, antigamente, nós éramos uma fábrica de talentos. A gente produziu Pelé, a gente produziu Neymar, a gente produziu Garrincha, a gente produziu Ronaldos. Isso acabou. Tá? A gente continua a produzir milhares e milhares de moleques que jogam muita bola. Mas esses moleques nem conseguem aparecer. Porque a gente não tem um país estruturado para poder atender essa demanda. A gente não tem educação suficiente, a gente só tem pessoas pensando em si mesma e não pensando no povo. A nossa política, ela faz totalmente ao contrário daquilo que a palavra política foi criada. A política foi feita para ver a sociedade, para atender os anseios da sociedade, né? E só tem idiota lá dentro, cara. Não só idiota, não quero generalizar, mas a maioria das pessoas que estão no poder, elas estão pensando no próprio umbigo, elas estão pensando em resolver seus próprios problemas e o restante da população que se dane. E a gente, por não ter educação, acaba acatando. Por não sermos um povo educado, instruído, que busca informação, a gente acaba acatando. Tá? Eu, como empreendedor, como administrador, como ativo na área do marketing, cara, eu sou totalmente a favor do planejamento a longo prazo, das estratégias, né? E da adaptação da mudança. Se você não está se adaptando às coisas novas que estão acontecendo, você vai ficar para trás. Nós, no mundo corporativo, a gente sempre está falando isso. Vamos mudar, vamos ver onde a gente está errando, vamos aprender com o erro, vamos ver o que a gente pode fazer de novo, vamos procurar novas técnicas, ou então empresas que estão fazendo uma coisa muito legal, que a gente possa fazer um benchmarking, que a gente possa copiar aquela tática, ou então trazê-la para a nossa empresa e assim adaptar a nossa realidade para poder crescer, para poder melhorar os resultados, melhorar os lucros. Cadê os resultados do governo? Tá, tivemos uma Copa, beleza, superfaturada, né? Mas cadê a educação? A gente só está vendo, né, mais uma vez, como a gente viu no futebol e hoje dependemos dele, não tivemos, a gente já está vendo o jeitinho brasileiro. Estratégias imediatistas. Pessoas, né, que só pensam em curto prazo, só pensam em resolver o problema dele naquela hora. E aí pagam mais caro, e aí não resolvem o problema como um todo, só maqueiam, só ficam fazendo chacota de tudo no Facebook. Isso tem que mudar. A gente tem que começar a brigar pelo menos pela educação. A educação, ela vai mudar toda a nossa realidade. Ela vai trazer muito mais estrutura para o país. Os seus filhos têm que ser muito melhores educados do que eles são hoje. E não é só educação escolar, não. Educação dentro de casa. Tá? A gente não tem educação. A educação, ela já vem sendo um problema recorrente desde que a gente foi descoberto. Desde que a gente virou colônia. Porque, pô, a gente não tem educação dentro de casa, a gente não tem uma escola que possa dar uma educação de base, beleza? É o pai dependendo da escola para educar, é a escola que depende da família para educar, ninguém educa ninguém. A gente tem setores, né, em qualquer lugar do Brasil, com muitas e muitas pessoas sem educação, que não conseguem pensar a nível estratégico, não conseguem pensar fora da caixinha. E isso é um problema muito, muito grave. Ele tem que ser resolvido.
Mas ele só vai ser resolvido se você acordar para a vida. E o melhor momento para você acordar é agora. Porque em todos esses outros setores, você pode não entender muito bem. Mas uma coisa que todo brasileiro entende muito, muito bem é o futebol. E você viu que a gente já não é mais uma potência. O futebol ele tem um grande poder de alegrar todo mundo, divertir todo mundo, todo brasileiro gostar muito do futebol. O futebol faz a gente esquecer todos os problemas que a gente tem para poder torcer. Mas agora o nosso futebol também está cheio de problema. A gente vê que o Brasil toda hora pega os craques exporta. Agora ele tem até mantido alguns craques aqui, mas também não é a mesma coisa. O nosso futebol não é comparado com o futebol de nível europeu. Por quê? Porque os caras são um país de futebol? Não, não são. Mas os caras estão estudando. Eles têm uma seleção, eles têm um time que se complementa. Pô, o time tem um cara de destaque, tem um jogador Messi, tem um Cristiano Ronaldo, mas o time é um time completo. É um time que joga pro time, né? E quando você faz isso, você tem que ser educado, você tem que ser regrado, você tem que ser inteligente. Só uma pessoa inteligente, uma pessoa bem educada, ela consegue se adaptar a essas mudanças, tá? A gente vê que às vezes o time não é o mesmo para cada jogo. A Alemanha mesmo faz isso. A Alemanha ela consegue mudar, né, de tática dentro de campo sem mudar nenhum jogador. Porra, tu tem que ser muito inteligente para fazer um negócio desse dentro de campo, cara. Você acha que os caras não são? Os caras são muito inteligentes para isso. Eles têm educação. Pô, eles são um país de primeiro mundo. Eles saíram do de desenvolvimento e se tornaram um país de primeiro mundo. Eles são potência. Tava na cara que em alguma hora a gente também ia ficar para trás no futebol, porque os caras estão tendo oportunidades lá, estão sabendo aproveitar a oportunidade de serem pessoas mais inteligentes, de aproveitar a educação em qualquer setor do país, beleza? Eles conseguem ter peças dentro de campo que podem suprir a necessidade do outro. Eles conhecem seus problemas, eles conhecem seus erros e eles encaram. Eles chegam assim e falam assim, olha só, a gente tem esse problema. Então, ao invés de a gente ficar fazendo chacota, ou então da gente esquecer esse problema e jogar nas costas de um cara habilidoso, a gente vai resolver esse problema. Vamos procurar alguém que tenha. Quer um exemplo mais claro? Pô, veja o técnico da Holanda. O que esse cara fez? Nos acréscimos, minutos finais, o cara substituiu o goleiro. Todo brasileiro falou, pô, esse cara é maluco, o que esse cara tá fazendo? Ele gastou a substituição substituindo o goleiro. Porque ele sabia da deficiência dele, ele tinha um planejamento estratégico a longo prazo, em longo prazo, desculpa, e falou o seguinte, vamos resolver isso. Eu tenho um cara aqui, ele veio porque eu sabia que isso poderia acontecer, porque eu estava planejado, que em algum momento isso poderia acontecer. Então eu peguei um cara para vir jogar, que de repente ele não é o melhor para ser titular, mas ele é o melhor em pegar pênalti. Porra, vou botar ele. Eu sei que ele vai pegar pênalti, deu certo. Tem que ser muito inteligente para você fazer isso. Você tem que estar pensando, estar confiante, estar com sangue frio, estar entendendo do que é o jogo, estar entendendo do que é o seu planejamento. E para isso você precisa estudar. Para não acontecer esse superfaturamento dos estádios, para não acontecer esse superfaturamento de qualquer obra que o Brasil faz, por não conhecer aquilo que está fazendo, por não ser educado o suficiente para poder pensar de forma mais inteligente, pensar fora da caixinha e ver que tudo que eles estão fazendo agora é um problema, porque eles estão pensando de forma imediata, eles estão pensando a curto prazo, eles estão resolvendo só os problemas deles, não estão resolvendo o problema de modo geral. Isso lá na frente vai dar muito problema. Eu troco essa vitória do Brasil pela educação, para que todo brasileiro que entende muito do futebol veja que a gente tem pessoas que não são tão inteligentes e que só dependem do jeitinho e da criatividade. E quando você só depende do jeitinho e da criatividade, sem um bom planejamento, sem você ser estratégico, você está muito fadado ao fracasso. Beleza? Então vamos aprender com erro, vamos educar nossos filhos para ele atingir em qualquer setor, seja na administração, na engenharia, na medicina, no próprio futebol. O cara tem que ser inteligente, meu irmão. O mundo hoje em dia é a pessoa que está se adaptando, então ela tem que ser melhor, tem que se estudar mais, tem que se tornar mais inteligente, tem que correr atrás dos seus objetivos, buscar informação, estudar. Errou, ela vai aprender com erro. Vamos parar com esse negócio de errar, vou para um canto, vou chorar, tá bom, chora um dia e o restante tu bola para frente, vamos ver onde eu errei, vamos procurar acertar. Porque só assim que o Brasil vai conseguir mudar, galera. Tá?
Eu tô muito triste com essa derrota. Pô, me deu muita vontade de fazer esse vídeo. Assim que o Brasil tomou o 5-0, eu falei, nossa, o Brasil não pode ficar assim. Esse é o melhor momento que a gente tem para acordar. A gente está tomando uma porrada naquilo que a gente mais entende. Então agora que a maioria da população, seja pobre, seja rico, né, seja analfabeto, todo mundo entende futebol. Então você tem que entender que é o seguinte, que o grande problema da seleção hoje foi a falta de inteligência, a falta de planejamento e a falta de educação. Isso só vai mudar se tu botar o teu filho na escola. Isso só vai mudar se você correr atrás de fazer com que teu filho estude, para que amanhã a gente possa ter uma geração melhor, um futuro melhor, que é uma coisa que a gente espera também desde que a gente é colônia. Desde que a gente é colônia, a gente está falando que o país é um país que o Brasil é um país do progresso, e até agora nada aconteceu. A gente continua sendo um país do progresso, a gente nunca vai ser um país que cresceu, que progrediu, a gente continua ainda no progresso. Né? E a gente não está buscando, a gente não está, por exemplo, cresceu e agora vamos buscar outro patamar de crescimento. Não, a gente continua buscando o mesmo crescimento que nunca veio. E só é maquiado por bolsas e bolsas e bolsas e bolsas que o governo vai dando para poder maquiar os números. Isso tem que acabar. Tá? Vamos trocar essa grande derrota que o Brasil teve hoje pela educação, para que os nossos filhos possam viver num Brasil melhor, que a gente possa ter orgulho de falar que a gente é brasileiro. Que hoje está muito difícil.